Olá pessoal, vamos de volta agora com as nossas aulas de gramática, dessa vez tratando da parte da sintaxe chamada de concordância verbal. Melhor dizendo ainda, a concordância verbal é um capítulo da sintaxe que trabalha com o relacionamento entre verbo e sujeito, certo? Então vamos fazer agora a primeira parte de nossa aula de concordância. Primeiro é bom que você entenda que concordância, como nós vimos naquela aula de concordância nominal, a gente viu que concordar é combinar, né? Quer dizer, concordar é botar dois termos em harmonia. 2, 3, 4, o que for necessário dentro da oração. A sintaxe, por sua vez, você já sabe, é a parte da gramática que estuda os relacionamentos das palavras dentro do texto, que estuda também as funções. No nosso caso agora, nós vamos dar ênfase aos dois elementos, quer dizer, as duas situações. Primeiro, eu vou levar em consideração as relações. Quem se relaciona com quem? Então, o verbo declara uma ação do sujeito e o sujeito pratica uma ação do verbo. Então, há uma relação direta entre os dois aí, por isso eles devem combinar, devem concordar, tá certo? Então, estou tratando também da função. Veja, eu estou falando da função de sujeito. E o verbo tem uma função de predicado, quer dizer, de declaração, quer dizer, o predicado significa declaração, é aquilo que eu declaro, é aquilo que eu quero dizer, que eu quero informar. Sobre quem? Sobre um sujeito. Então aí há duas funções, a função de sujeito e a função de predicado, representados morfologicamente pelas classes gramaticais. Substantivo, que vai ser o sujeito. Verbo, que vai ser o predicado, tá certo? Claro que isso aí eu estou falando de maneira genérica, estou falando, né, como se fosse uma regra geral, sem usar os casos particulares, que é o que veremos agora em nossa tela, tá certo? Mas para começar a estudar concordância verbal, que é o nosso caso agora, a primeira parte, você precisa ter em mente que, se a gente fosse pegar uma oração, se fosse dividir essa oração em duas partes, de um lado seria o sujeito, do outro seria o predicado. O sujeito representado, mais uma vez, atenção, o sujeito representado por um substantivo e o predicado representado por um verbo, tá certo? Eles se relacionam, então eles se combinam. Vão combinar em quê? Eles vão se combinar em quê? Vão se combinar em número, isso é singular e plural, e pessoa. Você sabe que verbo tem primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E o sujeito também, tem sujeito de primeira pessoa, sujeito de segunda pessoa, sujeito de terceira pessoa. Então eles vão se combinar agora. Então nós temos um conjunto de regras, e não são poucas, né? Vão para mais de 30 regras, que organizam, que estabelecem um critério de ordem aí para a linguagem formal, tá certo? Então o que veremos agora na tela é, na primeira parte, algumas regras que criteriosamente organizam essa combinação, essa harmonia entre sujeito e verbo, tá certo? Então vamos à telinha agora. A concordância verbal começa já tratando de um caso bem especial, tá certo? Que são os verbos impessoais. Naqueles casos em que a gente tem a oração sem sujeito. Dizemos que o verbo é impessoal quando eles não têm sujeito, e por essa razão, por não ter sujeito, eles vão concordar em terceira pessoa, vão ficar em terceira pessoa do singular. Eu tenho que estar sempre falando da pessoa e do número. Terceira pessoa do singular é o nosso caso aqui. Então eu tenho aí o verbo haver, por exemplo. O verbo haver, você sabe que o verbo haver tem vários significados. Entre esses tantos significados que o verbo haver tem, ele indica a existência, né? Indica existir. Quando o verbo haver indica existir, então ele não tem plural, nunca, tá certo? Vou voltar aqui para a tela para chamar a atenção de você. Muito comum na linguagem oral você ouvir pessoas por aí falarem: houveram muitos acidentes, né? Haviam muitos erros no texto. Cuidado, muito cuidado, porque você tem que se ligar nisso aí, hein? O verbo haver aí significa existência, significa que existe alguma coisa. Então, nesse caso, não tem plural. Não pode ser haviam, não pode ser houveram, tá certo? Só pode ser houve. Mas você fica intimidado, né? Com aquele pluralzinho que vem depois. Por exemplo, muitos erros em seu texto. Aí você, houveram, ou haviam. Porque não são muitos textos? Não.
Não, porque essa oração não tem sujeito. Tá lembrado, né? Verbo concorda com o sujeito. Nós entendemos que o verbo haver, quando indica a existência, não tem sujeito. Então o verbo não tem com quem concordar. Se o verbo concorda com o sujeito, não tem sujeito, ele não concorda, vai para o neutro. Então, o neutro é a terceira pessoa do singular. Lembre disso, tá certo? Vez ou outra eu encontro pessoas que... Paulo, como é que a gente faz? Eu vou dizer que haviam muitas pessoas na festa. Fulaninho, Beltraninho disse que era haviam, porque são muitas pessoas. Não, é havia mesmo. No começo você vai achando meio estranho, meio esquisitão, porque você tem uma palavra no plural que você pensa que é sujeito e não é, é objeto. Não tem sujeito, estamos dizendo, o verbo é impessoal. Tá certo? Cuidado com a sua redação também. Você vai escrever sua redação lá no Enem, um descuido seu. Houveram muitos problemas durante o regime militar. Houveram, não. Houve muitos problemas. É bom repetir isso porque a gente está sempre em conflito, né? A linguagem escrita com a linguagem oral. Essa oralidade aí, essa espontaneidade que a gente tem na hora de falar, isso às vezes atrapalha, que vicia a gente em algumas estruturas. Aí você quer levar para a linguagem oral. É bom separar, aliás, desculpa, para a linguagem escrita. Então é bom separar. Língua oral é espontânea, é natural, cheia de emoções, sentimentalismos, regionalismos. A gente perdoa, a gente entende, a gente aceita e é bonita. Por causa disso mesmo, quer dizer, é uma língua mais gostosa, mais prática e tal. Agora, passando para a linguagem escrita, no caso a sua redação ou qualquer um outro texto escrito, você tem que fazer uso da linguagem formal. Língua formal, essa que a gente chama de certa, língua culta, enfim, essa linguagem de prestígio, né? Essa linguagem a gente, predominantemente, linguagem escrita, né? No texto escrito. Agora, se puder trazer essa linguagem formal para a fala, não custa nada, ótimo, vai ser bem-vinda também, tá certo? Desde que não fique tão artificial, não fique fora de contexto, não fique... Você tem que observar o meio que você está convivendo, está conversando, está interagindo, para não trazer a formalidade da língua para um ambiente que não cabe aquela formalidade. Então, por isso... Agora, dentro da linguagem escrita, é assim, acabou-se, tá certo? Muitos erros. Tá certo? Havia muitos alunos na prova. Havia. Ok? Vamos voltar então. Fazia 11 anos. Aí também é outro problema que se parece muito com o verbo haver. O verbo fazer. Porque são 11 anos, a gente tem essa vontade de botar plural. Porque não são 11, então faziam. Não. A gente entende que o verbo fazer aí não tem sujeito, então ele não tem com quem concordar, então ele vai para o neutro, que é a terceira pessoa do singular. Fazia 11, você marca um encontro com uma pessoa, a pessoa chega atrasada ao seu encontro, você fala, mas eu estou aqui, faz 10 minutos, faz 10 minutos, faz, não fazem. Cuidado, esse 10 minutos não é o sujeito da oração, não é sujeito, não tem sujeito, verbo no singular, acabou, tá certo? Bom, o verbo ser, quando indica data, hora e distância, também não tem sujeito, mas é uma exceção. Viu? Cuidado. Verbo ser, exceção. Ser, exceção. Grave isso, repita bem muito. Verbo ser é exceção. Quando ele indica data. Então, por exemplo, eu posso dizer que hoje são 9 de agosto, como no exemplo aí, ou hoje é 9 de agosto, você fica bem à vontade. Véio. Indicando hora, por exemplo, né? Eram 2 horas da tarde, concorda com o numeral. Então, vou repetir. Verbo ser, indicando data, hora e distância, não tem sujeito, mas concorda com o numeral. Concorda com o numeral, tá certo? Então, eram 2 horas da tarde, tá certo? Agora, voltando aqui para a tela, quero chamar a atenção de vocês para data, né? Então, se você diz, por exemplo, hoje é 9 de agosto, não há nenhum problema nisso. Porque está subentendida a palavra dia. A gente entende assim. Agora, quem é mais de uso? É de uso corrente? É mais fácil você encontrar pessoas dizerem hoje são 9, concordando com o numeral. E não com a palavra implícita dia. Agora, vamos supor que você trouxesse a palavra dia explicitamente. Hoje é dia, só pode ser hoje é dia 9, hoje é dia 10, hoje é dia 30, hoje é dia. Explicitamente a palavra dia só pode ser singular.
Tirou a palavra dia, ela ficou implícita, você bota singular ou plural concordando de acordo com o numeral. De acordo com o numeral. Então, hoje é 9, 10, 20, 30 de agosto, ou hoje são, tanto faz. Agora, a minha atenção toda agora para você é com relação ao primeiro dia do mês. Então, a língua oral traz esse costume, esse hábito que a gente tem de dizer, amanhã é dia 1. Então, é bom lembrar, não existe dia 1, só existe dia 1º. E se o dia é 1º, então ele é singular. Então, amanhã é, amanhã será. Entendeu? Ontem foi 1º de maio, 1º de abril, 1º de junho, 1º de agosto. Tá certo? Nunca 1 de agosto. Não existe na língua formal 1 de agosto, 1 de setembro, 1 de outubro, não mais 1º. Por isso aquela brincadeira famosa que as pessoas tiram onda por aí uns com os outros, 1º de abril, né? E não 1 de abril. Hoje é 1 de abril. Não, é 1º de abril. O dia do trabalho, 1º de maio, né? 1º de maio. Então, muito cuidado com esse. Aí, se você vai usar, claro, primeiro, só pode ser singular. Ok? Voltando então aqui para a tela. Os verbos auxiliares de verbos impessoais também ficam no singular. Você observa aqui, ó, vai fazer 2 semanas. Isso é uma locução verbal. O primeiro verbo é auxiliar, certo? O primeiro verbo é um verbo auxiliar. Ele é contaminado. Tá certo? Ele é contaminado pela questão do verbo fazer. Você fala, mas não é um verbo fazer que é impessoal? Mas pela proximidade aí, não é? Como se fala brincando, por osmose, ele pega então essa impessoalidade do verbo fazer e também vai para o singular. Vai fazer 2 semanas, né? E no caso o verbo ser, que é uma exceção, concorda com o numeral, então devem ser 8 horas. Não se esqueçam que na locução verbal, quem vai para o plural, quem vai flexionar é o primeiro verbo, o segundo não, primeiro verbo, certo? Bom, sujeito indeterminado, como o nome está dizendo, é porque você não sabe quem é o sujeito. Então vamos voltar aqui de novo para falar aqui no tete a tete. Repare, indeterminado por quê? Porque eu não sei quem foi que fez isso, né? Então, roubaram meu lápis, roubaram meu livro, roubaram porque eu não sei quem foi. Então, eu levo o verbo para a terceira pessoa do plural, obrigatoriamente. Você já faz isso inconsciente, não precisa nem eu dizer, você já sabia disso. Agora, reparem, por que é que você diz sempre quando alguém furta, alguém, né, leva algo seu? Olha, roubaram o meu celular, porque roubaram... Porque você indefine, o plural serve, dá essa abrangência, né? O plural dá essa abrangência aí do sujeito. Você oculta não, é como se você estivesse, né, tornando ele indefinido. Não vou usar o nome oculto para não confundir com outro tipo de sujeito. Mas indefinido é melhor. Então, sujeito indeterminado, bota na terceira pessoa do plural, o sujeito fica indeterminado. Falaram mal de você. Falaram mal, eu não disse quem falou, você não vai saber quem falou, porque eu botei no plural, eu indeterminei. Então eu posso indeterminar o sujeito porque eu quero, no caso de, olha, falaram mal de você, não pergunto quem foi, não é assim? Não pergunto quem foi, não posso dizer quem foi, mas olha, cuidado, falaram mal. Quer dizer, a pessoa está informada que alguém, né, falou mal dela, mas ela não está sabendo quem é o sujeito da oração. Isso é sujeito indeterminado. Você indeterminou porque você quis. Também pode ser porque você não sabe, que no caso do roubo, que roubaram o meu carro, não sabe quem foi que roubou, então bota na terceira pessoa, certo? Terceira pessoa do plural. Agora, voltando para aqui, também você pode fazer o seguinte, botar na terceira pessoa do singular, agora tem que acrescentar um pronome se. Falou-se muito bem de você. Se eu tirar o se, eu boto o verbo no plural. Falaram. Se eu botar o se, é verbo no singular. Certo? Vamos lá. Sujeito paciente. Sujeito paciente quer dizer, sujeito sofre ação. Ok? Lembre-se, o sujeito pode praticar ação. O poeta publicou novos versos. O poeta aí é o agente, né, que está praticando a ação de publicar. Ou então, os versos foram publicados. Se eu digo os versos foram publicados, é porque os versos estão sofrendo ação. Tá certo? Paciente, portanto. Seguindo a regra geral de concordância, o verbo concorda em pessoa, em número. E se tiver particípio, gênero também, né? Encantado, encantada, né? Notado, notada. Bom, então, particípio também tem gênero.
Vamos lá então. Foram demolidas todas as convicções. Atenção. Todas as convicções é o sujeito que está sofrendo a ação de ser demolida. Como é convicções, né? Ó, como é convicções, reparem aqui, como é convicções, então, demolidas. Convicções demolidas, certo? Voz passiva sintética. O sujeito continua passivo, quer dizer, sofrendo a ação. Demoliram-se todas as convicções. Repare, a primeira voz você fez com um verbo auxiliar, foram, mais um verbo no particípio. A segunda você fez com um verbo transitivo direto com a partícula ser. Note que o pronome ser não aparece na primeira, que é a analítica. A analítica não tem pronome ser. Só tem pronome ser na sintética. Você pode fazer até uma questão aí, uma formulazinha mnemônica, né? Sim, S de sintética com S de si. Sintético, si. Só será a voz passiva sintética se tiver o pronome si. Esse pronome se chama passivador, porque é ele que vai fazer a voz ficar passiva. Demoliram-se todas as convicções. É o mesmo que eu dissesse, todas as convicções foram demolidas. Tá certo? Aí você volta para o caso de cima. O caso de cima, A é igual ao caso B. Tá certo? Em locuções com os... atenção, não se esqueçam, os dois, A e B são iguais quanto ao tipo de sujeito passivo. Mas a estrutura muda um pouco, né? A estrutura muda. Lá em cima eu tenho o verbo auxiliar, foram, com particípio demolidas. Aqui embaixo eu não tenho verbo auxiliar, nem tenho particípio e tenho um pronome si. Então, a estrutura é diferente. Mas as duas são vozes passivas, tá certo? Locuções com os auxiliares poder, dever e costumar admite-se indiferentemente do singular ou plural. Então, devem-se ou deve-se alugar estas casas. Isso aqui é uma particularidade, você pode decorar esses 3 verbos aí, que acontece só com eles, é uma coisa bem particular, tá certo? Deve-se, deve-se alugar ou devem-se alugar. Se eu entender que o sujeito é alugar essas casas, o que é que se deve? Alugar essas casas, né? Então, deve-se, que sujeito oracional. Agora, não, estou entendendo que o sujeito é estas casas. É essa a ambiguidade, esse problema que essa estrutura dá. Não, eu vou entender que o sujeito é estas casas, sujeito no plural, estas casas, então devem-se. Tá certo? O que é que se deve alugar? Estas casas. Você diria, estas casas devem ser alugadas. Não, eu tenho outra forma de encarar isso aí, que aí se dividem as opiniões dos gramáticos. O que é que se deve? Alugar essas casas. Sujeito oracional, ó, verbo alugar essas casas. Então, sujeito oracional, verbo no singular. Se você entender uma coisa ou entender a outra, não importa, isso não tem importância. Com estes verbos, tá certo? Você terá, então, singular ou plural, sem problema. Desde que tenha um nome não é, de coisa no plural, como estas casas. Tá ok? Vamos partir agora para número 4. O sujeito simples é o sujeito formado por um só núcleo. Os bombeiros chegaram para resgatá-lo. Chegaram os bombeiros. A ordem não vai alterar aí, hein? Sujeito simples não altera. Só vai alterar no composto. Daqui a pouco vamos ver isso. Mas sujeito simples não altera. Ele pode estar antes do verbo, depois do verbo. Anteposto o sujeito. Não se esqueça que o verbo é fixo. O verbo não sai do lugar dele. Ele é o eixo central da oração. Todo o resto gira em torno dele. Então, é o sujeito que está antes do verbo. Ou o sujeito está depois do verbo. Não é o verbo que está... Não diga que o verbo está antes, nem que o verbo está depois. O verbo não está antes de nada. Ele está parado, ele está fixo ali. Então, quem movimenta, quem sai do lugar, quem se altera aí são os outros. Sujeito, objeto, predicativo, advérbio, tudo. Menos o verbo. Então, no primeiro caso, os bombeiros chegaram, não digo que o verbo está depois do... É o sujeito que está antes do verbo. Como no segundo exemplo, ele está depois. Sujeito anteposto, sujeito pós-posto. Coletivo. Coletivo é um nome no singular que quer dizer plural. Tá certo? Então, mas ele tem um artigo no singular, então predomina o artigo. Não importa se você pensou plural, tá certo? Esse é um grande problema que a gente encontra por aí na linguagem oral. As pessoas dizem, o pessoal chegaram. Por quê? Porque se fala assim. Você não disse o artigo o, né? Não disse pessoal, que é singular? Então é o pessoal chegou, o pessoal saiu, o pessoal falou. Pronto. Mas quando você diz pessoal, o que é que você fez aqui na cabeça? Você pensou um monte de gente. Aí você quer concordar com o que você pensou e não com o que você falou.
tá certo? Então, cuidado com coletivo é verbo no singular. Agora, se esse coletivo no singular, vier acompanhado de um nome no plural, aí concorda com um ou com outro. A multidão de grevistas fugia, concordei com multidão. A multidão de grevistas fugiam, concordei com grevistas. Atenção, coletivo mais adjunto no plural, concorda com um ou com outro, tá certo? Aqui embaixo, muito parecido também, a letra B, a maior parte de ou grande número de, tem um valor coletivo também, né? O verbo concorda no singular ou no plural, diferentemente. A maioria errou, por quê? Artigo no singular, a maioria, artigo no singular, a maioria errou. Agora, a maioria dos candidatos, se eu concordar com maioria, errou. Com candidatos, erraram, tá certo? Coletivo mais adjunto no plural. Tá certo? Então, um dos que e uma das que. Aí é o seguinte. Usa-se o verbo no plural. Se você quer dar ênfase ao plural. Ou você bota o verbo no singular, porque você quer dar ênfase ao singular. Uma das cidades que mais sofreu com as enchentes foi São Paulo. Uma das cidades, eu quero dar ênfase a uma. Ela, única, isolada, sofreu. Ou, então... Quero chamar a atenção das cidades. Então, sofreram. Então, com um dos que, uma das que, decora. Você não vai errar nunca. Pode ser singular ou plural, sem problema. Mais de, menos de. Atenção. Mais de pode ser seguido de um numeral, né? Numeral 1. Mais de um aluno. Aí só pode ser resolveram. Mais de 100 só pode ser plural. Aí o verbo concordará com o número, certo? Com o numeral. 1 aluno, resolveu. 100 alunos, resolveram. Agora, se houver reciprocidade, mais de um aluno deram-se as mãos, mais de um aluno se desentenderam, quer dizer, um deu a mão ao outro e o outro deu a mão a um. Um desentendeu-se com o outro e o outro desentendeu-se com um. Quer dizer, essa reciprocidade faz com que seja plural, embora eu tenha dito um aluno, ok? Vamos lá, letra E, nome próprio no plural. Cuidado com esses topônimos. Topos quer dizer lugar. Topos, daí nome topografia, estudo do lugar, né? Desenho do lugar. Topos quer dizer lugar. Topônimo, nome de lugar, né? Então, existem alguns nomes de lugar que são no plural, mas não tem artigo. Aí é verbo no singular. Mas ele é nome de lugar, está no plural e está com artigo. É verbo no plural. Minas Gerais. Eu vou dizer Minas Gerais somente. Então é Minas Gerais exporta. Agora, se eu disser as Minas Gerais exportam. O mesmo com os Estados Unidos. Estados Unidos invadiu. Os Estados Unidos só pode ser invadiram, porque o verbo concorda com o artigo. Tá certo? É claro que uma das duas formas fica mais usual, a gente usa mais, geralmente plural é mais usado, né? Os Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, por exemplo, tem no caso de Alagoas, o nosso exemplo aqui da tela, ó, Alagoas é um topônimo, está no plural, mas está sem artigo, então é. Embaixo, as Alagoas nos deram Graciliano Ramos. Então, artigo vai fazer o verbo plural. Agora, tenha um cuidado, porque às vezes há topônimos que são, quando você bota o artigo, muda de lugar, né? Então você conhece, por exemplo, Laranjeiras, que é um famoso bairro no Rio de Janeiro. Então você faz assim, Laranjeiras fica no centro da cidade. Laranjeiras fica. Agora, se eu botar um artigo aí, já não é mais o nome do lugar. As Laranjeiras passam a ser o quê? A plantação de laranja. Então precisa ter cuidado, porque em alguns casos, se você botar artigo, o nome vai mudar o seu sentido. Tá certo? O Amazonas nasce, tá vendo? Ó? O nome Amazonas tem um S no final, mas não está indicando plural, porque está com o artigo O no singular. Então o verbo concorda com o artigo sempre. Não tem artigo, é singular. Tem artigo, mas é singular o artigo? Então também é singular. E se o artigo for plural, verbo no plural. Os sertões inauguraram o pré-modernismo, tá certo? Aqui, nesse caso particularmente, tem artigo no plural, mas alguns autores admitem singular, concordando com a ideia de obra. Então, os sertões inauguraram, está aqui gramaticalmente correto, o artigo no plural, o verbo no plural, tá certo? Sem problema. Agora, se você botar no singular,
não há nenhum problema, num vestibular, numa redação, no que for. Não há nenhum problema, porque aí a gente entende que você concordou com a ideia de o livro, a obra, inaugurou o pré-modernismo, certo? E para finalizar nossa primeira aula, nossa primeira parte de concordância verbal, os pronomes de tratamento. Ainda que se refiram à segunda pessoa no discurso, os pronomes de tratamento exigem o verbo na terceira pessoa. Muito cuidado. Vossa Excelência está. Algumas pessoas, porque pensam, né, porque disseram vossa, aí querem concordar com vós. Vossa Alteza é igual a vós. Não. Pode apagar isso. Vossa Alteza é igual a você. Imagine não ter aqui nessa frase nossa aqui do exemplo, Vossa Alteza, tivesse você, Vossa Alteza está satisfeito, você está, tá vendo? Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa Reverendíssima, Vossa Senhoria é igual a você, não é igual a vós. Então, Vossa Alteza está satisfeito. Vossas Excelências no plural é igual a vocês. Vocês não podem, Vossas Excelências também não podem admitir mais esse descalabro, ok? Bom, são muitas regras, viu? São muitas regras de concordância verbal. Vamos dividir, né? Vamos em doses homeopáticas. Vamos devagarzinho, e a gente vai abranger aí um grande número delas, tá certo? Então, vai ficar por aqui nossa primeira parte. Até a próxima aula.